Nessa aula eu vou ensinar para vocês um indicador que nos mostra qual é o sentimento do mercado. Nós sabemos que o mercado ele é movido por dois sentimentos principais, o medo e a ganância. E a gente, com base nisso, nós podemos determinar momentos de entrada para, claro, não sozinho, não utilizando somente esse indicador. Tem pessoas que utilizam? Tem, mas eu não indico, tá? Utiliza junto com o Price Action. O Price Action é o nosso carro-chefe. A gente sempre vai utilizar o Price Action aliado a indicadores, alguns indicadores pouco conhecidos ou pouco utilizados, e a gente vai nos municiar com os fundamentos do Bitcoin para tomar a melhor decisão de compra do ativo ou não, ou venda, né? Então nós vamos utilizar um indicador chamado Fear e Greed, que é medo e ganância. Sendo que nós vamos ter um ponteiro, tá? Hoje nós estamos com o Bitcoin a 38 pontos aqui deste ponteiro, mostrando que o mercado está com medo. O melhor para utilizar esse indicador é sempre utilizar quando os pontos estiverem com muito medo, ou seja, 12 para 20, 28 pontos, tá? Ou vender os Bitcoins quando está 100% verde, ou 80% verde, 90% positivo, quando a ganância está muito forte. Então a gente vai utilizar a regra seguinte: quando o mercado estiver com muito medo, a gente vai pensar em compra. Quando o mercado estiver muito ganancioso, com muito otimismo, over the place, né? Em todos os lugares, a gente vai pensar em vender os Bitcoins, vender os ativos para fazer position trade. Esse é um indicador que foi criado, se eu não me engano, em 1800 e alguma coisa, por um norte-americano do mercado de bolsa americano, que conseguiu ficar milionário utilizando apenas esse indicador, e ele foi o criador desse indicador. E a gente tem nesse site aqui, no alternative.me/cripto, nós temos então esse indicador Fear and Greed analisado por diversos fatores, por diversos campos, principalmente utilizando o Google, né? Utilizando o mecanismo de pesquisa mais utilizado do mundo. E esse indicador ele vai nos apontar momentos em que podemos tender a comprar. Neste momento, no momento que eu estou gravando, no dia 15 de novembro de 2019, o Bitcoin está em clara tendência de alta de longo prazo. E neste momento, mesmo que nós estamos em uma tendência de alta, por que o mercado está com medo? Porque nós estamos passando, neste exato momento, por uma correção grande de 40%, 50%. Então, uma grande correção, uma correção considerável, e isso vai gerar medo nos investidores. Só que tem um detalhe importante nesse site aqui que eu quero ensinar esse segredinho para vocês. Aqui embaixo, nós temos uma amostragem gráfica de volumes de pesquisa de palavras-chave no Google Trends, o interesse ao longo do tempo. Sendo que, quanto mais a pesquisa pelo Bitcoin aparece, ou quando a pesquisa pelo termo Bitcoin aumenta, nós estamos em uma tendência de alta. Por quê? Quanto mais pessoas pesquisando, mais pessoas com interesse em comprar o ativo, maior tende a ser a valorização do ativo. Então a gente pode utilizar essa linha vermelha aqui para definir que essa semana pode ser uma tendência de alta do Bitcoin, porque ele está claramente, né, no gráfico de pesquisas começando a querer apontar uma alta. Ao mesmo tempo, a gente verifica que a procura pelo termo Coinbase, que é uma das principais corretoras do mundo de Bitcoin, ela está quase no volume de 100%. Ou seja, as pessoas estão com grande interesse em pesquisar sobre Bitcoin. Então, quando a linha amarela, a linha vermelha e a linha azul, elas apontam numa mesma direção, como está acontecendo neste exato momento, a tendência é que o ativo possa vir subir no médio e longo prazo, principalmente, ou no curtíssimo prazo, tá? Principalmente porque a gente olhando o indicador de medo e ganância, a gente vê que as pessoas estão com medo. E essa seria uma boa hora para pensar em retomar uma recompra de Bitcoins para curto, médio e longo prazo, certo? Claro que a gente vai avaliar outras condições, a gente vai avaliar, a gente vai fazer principalmente Price Action, avaliação do Price Action, tentar buscar um fundo, né? A gente vai sempre tentar procurar um fundo e também seguir sempre a tendência. Qual é a tendência atual do Bitcoin? Com base naquilo que mostra no gráfico, no Price Action, a tendência é de alta de curto, médio prazo, principalmente aliando-se
aos fatos do halving, do período de bolha do Bitcoin, lembrando que o Bitcoin ele tem grandes momentos de explosão de bolha, de correções de 80% ou acima de 50%, e a gente vai respeitar esses fundamentos, respeitar o histórico dele para tomar a decisão de compra avaliando o sentimento do mercado. Então esse é o indicador Fear and Greed. Adicione ele ao seu portfólio de opções para você verificar quase que diariamente como está o sentimento do mercado. Pelo menos aí uma vez por semana, tá? Faça uma vez por semana a conferência desse indicador. A gente também pode utilizar esse indicador dentro do nosso gráfico do TradingView. É só você clicar em indicadores, Fear and Greed, ok? Você vai colocar aqui Fear and Greed e você vai colocar do Alternative ME, tá? Que é o que analisa Bitcoin, analisa as criptomoedas. Quando a linha verde tiver, quando a gente tiver aqui embaixo no gráfico, um momento de verde aqui, ou linha verde, e a gente vê várias vezes essa linha acontecendo, é que o mercado está extremamente com medo, que acontecia basicamente toda vez que o Bitcoin tocava no suporte de $6.000, que levou quase um ano aí para ser rompido para baixo, né? Aconteceu, claro que chegou no momento que aconteceu o rompimento total, mas aí sim ele começou a mostrar linhas verdes muito fortes. Você vai ver que tem diferença aqui, ó. Aqui tem a diferença do sentimento, a linha azul, tá? A linha azul, então, quando está muito próxima da parte inferior, é porque o mercado está morrendo de medo, tá? Morrendo de medo. Quando ela toca na linha inferior, que é 10 pontos, aí é o momento certo de compra. Se você tivesse utilizado esse indicador sozinho, você saberia que era o momento certeiro de comprar bitcoins aqui, porque ele tocou nos 10, o medo era extremamente grande, e aí você teria comprado bitcoins neste momento aqui, certo? Então não compre bitcoins toda vez que apareça uma linha verde. Claro que é possível você pensar em comprar quando aparecer a linha verde, mas evite de comprar quando o mercado está mostrando uma linha verde aí entre acima de 20 pontos, porque daí pode dar falsos sinais, ok? De fundo real. Mas quando aparecer uma linha verde potente, uma linha verde muito forte, como aconteceu aqui também, é interessante sim você avaliar uma compra. Claro que você vai utilizar o Price Action em conjunto com esse indicador, né? Lembrando que os indicadores não são perfeitos, você tem que sempre utilizar o Price Action em conjunto com esses indicadores para tomar a melhor decisão possível. Mas, por exemplo, aqui também seria um bom momento de compra com base nesse indicador. Porém, estamos ainda surfando, né, uma correção e pode ser que foi cedo demais. Mas entenda, quando a linha é verde forte, ou seja, venha uma linha bem clarinha, como essa daqui e essa daqui e essa aqui também, é um momento, potencialmente um bom momento de compra, e você vai avaliar isso com o Price Action. Se você tivesse feito a compra aqui, você teria comprado exatamente no fundo do Bitcoin, no último fundo que tivemos forte do Bitcoin. Se tiver vermelho, é porque a ganância está muito alta e você tem que avaliar, pensar em vender. Então nós tivemos dois momentos aqui em que a ganância tomou conta do mercado e poderia ser potencialmente um bom momento de venda. Aqui, neste período aqui, basicamente, e depois aqui. Então a gente teve dois momentos de venda. Se você tivesse vendido nesse segundo momento, você já estaria surfando aí uma queda de 40%, podendo ter a chance de recomprar no próximo fundo mais alto do Bitcoin. E aí sim, você poder pegar potencialmente uma alta contínua.